Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando aqui a série das 7 igrejas de Deus declaradas no Apocalipse. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, pedimos humildemente a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos ao abrirmos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo que inspirou o profeta João venha também nos iluminar para entendermos as profecias, as revelações de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A profecia das 7 igrejas foi dada por Deus para entendermos não só a situação espiritual, a condição espiritual das igrejas cristãs no primeiro século, mas também para que entendamos que a situação de cada uma das 7 igrejas representa a situação espiritual da história do cristianismo ao longo dos séculos. As 7 igrejas cobrem todo o período, desde o estabelecimento da igreja cristã no ano 31 pelo nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta de Jesus Cristo, até os nossos dias. Portanto, as 7 igrejas, elas têm uma mensagem para todos os tempos, para todos os cristãos. Eu convido você para iniciar o estudo, neste momento, da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e vamos ler os versos, capítulo 2, versos 1 até o verso 7. Aqui nós lemos: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a carta que Jesus escreveu através de João para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor. Tinha uma população de mais ou menos 250 mil habitantes. Capital da idolatria. Ali estava o templo da deusa Diana, a deusa adorada e celebrada em Atos capítulo 19. O templo da deusa Diana levou 200 anos para ser construído e faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Da cidade de Éfeso atualmente restam somente as ruínas. O nome Éfeso quer dizer desejável e representa muito bem a condição espiritual da igreja de Cristo Jesus naquele primeiro período, começando no ano 31 e se estendendo até o ano 100 da nossa era. Nós podemos chamar a igreja de Éfeso a igreja dos apóstolos vivos, a era da pureza apostólica. Foi durante este período da igreja de Éfeso que ocorreram as 3 primeiras festas do santuário terrestre. Foi no período de Éfeso que ocorreu a Páscoa, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu no dia 14 de Nisan do ano 31, dando início ao período de Éfeso. Depois veio então a festa das primícias, representando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão ao céu. Depois então de 50 dias após as primícias, veio a festa do Pentecostes, que foi a entronização de Jesus Cristo no santuário do céu e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Esta igreja de Éfeso é a igreja que recebeu a chuva temporã do Espírito Santo. Este é o período áureo da igreja cristã, a era da pureza apostólica.
O verso 1 do capítulo 2 começa dizendo que Jesus Cristo é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Portanto, ele está dizendo que ele estava presente não somente com os cristãos no tempo de Éfeso, do ano 31 ao ano 100, mas ele esteve presente também com os cristãos no período de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes e de Filadélfia, e também conosco hoje no período de Laodiceia. Jesus Cristo cumpre com a promessa que ele fez: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, mas ele enviou o Espírito Santo e ele habita conosco, ele habita em nós. E queridos, Jesus Cristo é aquele que tem os seus olhos voltados para a sua igreja, porque a sua igreja é a menina dos seus olhos. O verso 2 do capítulo 2 diz: eu sei as tuas obras. Isto significa a onisciência de Jesus Cristo. Ele não está alheio aos seus problemas. Ele conhece, sim, a sua dificuldade financeira. Assim como conhecia os cristãos no período de Éfeso, hoje ele conhece a sua condição, a sua saúde, o seu desemprego, as suas carências. Eu sei as tuas obras. E aqui diz o teu trabalho. Jesus Cristo acompanha o trabalho, a dedicação da sua igreja. Naquele primeiro período da igreja cristã, Jesus Cristo diz: eu sei a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são apóstolos, e tu os achaste mentirosos. Queridos, já nas primeiras décadas, depois de a igreja cristã ser fundada por Jesus, começaram a surgir as primeiras heresias. Existiam os ebionitas que negavam a divindade de Jesus Cristo. Existiam os docetistas que negavam a humanidade de Jesus Cristo. Existiam os gnósticos que negavam tanto a divindade como a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o Evangelho de João, o Evangelho de João foi o último livro da Bíblia que foi escrito. João escreveu o seu Evangelho depois que ele saiu da ilha de Patmos. E você percebe quando lê o livro de João que ele já começa declarando que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 1 e verso 2 e verso 3. Queridos, João iniciou o seu evangelho declarando a divindade de Jesus Cristo. Ele escreveu o seu evangelho para combater e refutar aqueles que negavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, verso 4, abra sua Bíblia e vamos ler. Capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Esta é uma acusação que Jesus Cristo faz à sua igreja no tempo de Éfeso, mas também é uma acusação que ele faz para a sua igreja hoje. Deixaste o teu primeiro amor, aquela paixão, quando você abraçou a Jesus Cristo como Salvador pessoal, aquela paixão, aquele brilho nos olhos quando você falava de Jesus, aquela vontade de testemunhar, você não perdia a ocasião, você testemunhava de Jesus Cristo para toda pessoa com quem você se encontrava. Quem cruzava no seu caminho ouvia de Jesus Cristo. Você estava incendiado pelo primeiro amor. Sabem, queridos, nós não podemos perder o primeiro amor. Perder o primeiro amor é perder a salvação. Nós não podemos perder o primeiro amor. Há pessoas que se conformam, dizendo que este primeiro amor é somente fogo de palha. Não, queridos. O primeiro amor não é um fogo de palha. O primeiro amor é algo que é mantido pela comunhão diária com Jesus Cristo. Hoje, depois de mais de 40 anos como pastor, queridos, o meu primeiro amor por Jesus Cristo está vivo, está ardendo. Minha paixão por Jesus Cristo só cresce. Você e eu temos que estar revestidos deste amor a Jesus Cristo. Nossas afeições, nossos projetos, nossos sentimentos, nosso carinho, nossos sonhos devem todos estar centralizados em Jesus Cristo. No capítulo 2 e o verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Este verso 5 tem 3 verbos: lembra-te. O segundo, arrepende-te. E o terceiro, pratica.
Lembra-te de quê? Da tua paixão por Jesus Cristo, do teu primeiro amor, da tua consagração. Lembra-te daqueles primeiros momentos quando você se converteu a Jesus Cristo. A tua alegria, queridos, ao mesmo tempo que Jesus diz lembra-te, ele também diz arrepende-te. O arrependimento é algo que o Espírito Santo dá para você. O arrependimento é uma mudança de atitude, é tristeza pela nossa vida desapaixonada. Sim, queridos, muitos cristãos hoje já são cristãos desbotados, cristãos descoloridos, já não têm entusiasmo em falar de Jesus, em testificar de Jesus. Mas, queridos, Jesus está apelando, arrepende-te, confessa o teu pecado e pratica as primeiras obras. Volte a falar, volte a ter comunhão, volte a meditar, volte a orar, volte a começar o dia com Jesus Cristo, passar o dia com Jesus Cristo, dedicar a tua vida inteira a Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Olha, aqui está um elogio que Jesus está fazendo. Quem eram os nicolaítas? Nas palavras de Clemente de Alexandria, os nicolaítas mantinham um princípio pernicioso de que as paixões baixas deveriam ser permitidas. Ou seja, os nicolaítas defendiam que aquilo que nós praticamos no corpo não afeta a nossa vida espiritual. Não importa o que você come, não importa o que você bebe, não importa os adultérios, não importa a fornicação, não importa a promiscuidade, a licenciosidade, os nicolaítas defendiam que tudo que afeta o nosso corpo não afeta a nossa vida espiritual. Queridos, nós temos que fugir desta doutrina dos nicolaítas, porque Jesus Cristo diz aqui, eu aborreço a doutrina dos nicolaítas. Você sabe, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e vamos ver então o verso 18. Capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, verso 18. Fugir da prostituição. Os nicolaítas diriam, não precisa você se preocupar em abandonar a prostituição, isso não afeta a sua vida espiritual. Mas Jesus Cristo está falando, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isto é ensinamento bíblico. Estas são palavras de Jesus. Fujam dos nicolaítas. Tudo que nós somos pertence a Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo precioso ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Voltando para Apocalipse capítulo 2 e o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida foi plantada no Jardim do Éden, na semana da criação, e lá no centro do Jardim do Éden existia a árvore da vida, existia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva comiam livremente da árvore da vida, mas não podiam tocar no fruto proibido, a árvore da ciência do bem e do mal. Você conhece a história de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3? Adão e Eva comeram do fruto proibido e foram expulsos do Jardim do Éden. E para que eles não continuassem comendo agora como pecadores, comendo da árvore da vida, Deus os expulsou e Deus colocou um anjo, uma espada inflamada. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o verso 24. Aqui nós lemos: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, depois de expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva vinham com seus filhos adorar a Deus justo ali,
na porta de entrada do Jardim do Éden. Não podiam entrar, mas ali eles construíam seus altares. Ali eles sacrificavam os cordeiros, demonstrando sua fé na salvação que Deus provera através do Cordeiro de Deus que um dia viria para morrer pela humanidade pecadora. Ali eles adoravam a Deus, mas eles não podiam entrar. Mas aqui, o que Jesus está falando na carta aos Efésios, você pode abrir de novo a tua Bíblia, você pode abrir novamente a tua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 2 e o verso 7. A promessa que Jesus Cristo está fazendo aqui é que nós vamos comer da árvore da vida novamente. Capítulo 2 e o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E quando você abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante, você vê que a árvore da vida está lá, dentro da Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Sim, queridos, Abraão esperava e aguardava a cidade que tem fundamentos, que o construtor é Deus. E você também, eu também, nós sonhamos com esta cidade, a Nova Jerusalém. E lá nós vamos contemplar a glória de Deus. E vamos sim, aleluia, comer do fruto da árvore da vida. Diz aqui capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. Que bom! A Nova Jerusalém tem uma praça, uma grandiosa praça. E de uma e da outra banda do rio, o rio da água da vida, estava a árvore da vida. Aleluia! A árvore da vida não foi destruída. Vocês sabem que o Jardim do Éden permaneceu sobre a terra durante décadas e séculos, até que antes do dilúvio, antes de Deus destruir a terra com o dilúvio universal, Deus retirou o Jardim do Éden para que não fosse destruído, porque ali não existia o pecado. E Deus vai restaurar a árvore da vida na nova terra, no novo céu. Por isso vamos poder comer deste fruto. No meio da sua praça, diz o verso 2, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia! Esta é a promessa que Jesus Cristo está fazendo. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Você estará na presença de Deus, na nova terra, no novo céu, na Nova Jerusalém. Eis aqui o convite de Jesus Cristo para você. Que Deus te abençoe e que Deus te conforte com esta bendita esperança. Lembra-te, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Que o Espírito Santo esteja em você, meu querido irmão. Amém.